Olá, seja bem-vindo ao IBAP, Instituto Brasileiro de Alta Performance. O Instituto Brasileiro de Alta Performance nasceu com o intuito de ajudar você, profissional e pessoalmente, a encontrar sentido, direção e alcançar seus objetivos. O meu nome é Luiz Lindner e nesse momento eu vou guiá-lo através de um material didático efetivo no que se propõe, que é tirar você de um estado sem recursos e proporcionar sentido, direção, libertação, liberação do seu potencial e satisfação. O conteúdo que eu desejo lhe apresentar nesse dia é, na verdade, uma formação em autoliderança e autogestão intitulada Seja Líder de Si Mesmo. Esta metodologia ela foi extraída de programação neurolinguística e do nosso coaching sistêmico. A ideia, em primeiro lugar, é fazer com que você conheça a si mesmo. Pode parecer inacreditável, mas muitas pessoas que enfrentam situações adversas e estados sem recursos, o primeiro problema que elas têm, de um modo geral, é o fato de não se conhecerem, de não compreenderem exatamente qual é a sua identidade, a sua missão, quais são os valores aos quais ele deve prezar em qualquer ação, em qualquer tarefa, em qualquer planejamento que ele desenvolver. Mas o que é autoliderança? Autoliderança é um processo pelo qual as pessoas influenciam a si próprias de maneira a alcançar autodireção, autorrecompensa, de maneira a se condicionarem a atingir os seus sonhos. A autoliderança hoje é indispensável para que você tenha qualidade de vida. Pare um pouco para pensar. Nós vivemos hoje numa sociedade extremamente determinista. Muitas pessoas que se encontram sem recursos, elas dizem coisas do tipo assim: olha o que a vida fez comigo. Olha o que a situação fez comigo. Também com a vida que eu tive, com o passado que eu tive, com os pais que eu tive, de onde eu vim. Na verdade, o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção em autoliderança é que não é o seu passado que determina o seu futuro, e sim aonde você foca, qual o significado que você dá ao que você está focando e a atitude que você tem em relação a isso. E a grande sacada da autoliderança é fazer com que as pessoas deixem de ser reféns. Nós vivemos uma sociedade completamente refém. Uma sociedade em que as pessoas são reféns das circunstâncias, reféns de suas crenças. E autoliderança e autogestão, extraído de coaching e PNL, tem essa ideia. Tem o objetivo de dar identidade a você, porque na verdade é impossível você construir um futuro que faça sentido se você não se conhece. É impossível você ser consistente em um futuro desejável e que faça sentido se você não se conhece. Então, se você tem essa crença de que o seu passado determina o seu futuro, você está completamente paralisado e refém. Em nossa metodologia também nós ensinamos algo muito importante. De um modo geral, as pessoas estão paralisadas não é porque elas não sabem as respostas, é porque elas não sabem perguntar. A todo momento nós vemos pessoas fazendo perguntas absolutamente sem fundamento, do tipo: o que há de errado comigo? Por que isso sempre acontece comigo? Por que esse obstáculo agora na minha vida? E essas perguntas levam você a respostas sem fundamento, respostas fiadas numa interpretação completamente equivocada dos eventos e das situações à sua volta e acabam trazendo realmente resultados que é levar você a estado sem recursos. Na nossa formação, nós vamos ensinar você a transformar sonhos em plano de ação, nós vamos tirar você desse papel de refém, fazer com que você se conheça e estabeleça objetivos que façam sentido para a sua identidade. Nós vamos ensinar você a resgatar o seu eu com nem focos de tensão, com metodologias da PNL, entre elas ancoragem. Nós vamos fazer com que você consiga de maneira consistente construir uma vida de sucesso na vida pessoal e profissional. É claro que a vida, em certo aspecto, é que nem buffet por quilo. O que você quiser, você terá de pagar por isso. Ninguém está prometendo milagres, mas eu estou propondo a você uma metodologia consistente que coloca você dentro da possibilidade de se tornar alguém realizado, feliz e, além disso, com sucesso. Entenda que uma pessoa feliz e uma frustrada, elas possuem fisiologicamente o mesmo cérebro. É claro que nós não estamos falando de patologia que precisa de medicação. Não é o nosso negócio. O nosso negócio é fazer com que você tenha muito mais sentido e realização na sua vida. Mas, a grosso modo, para as pessoas que não precisam de nenhum tipo de medicação e de um profissional da área médica que as ajude,
A grosso modo, as pessoas se encontram paralisadas em estado sem recursos única e exclusivamente porque elas não sabem perguntar, porque elas não sabem traduzir sonhos em plano de ação de maneira consistente, porque quando elas focam num objetivo, muitas vezes esse objetivo ele fere outras áreas da sua vida, ele não é ecológico. Entenda que muitas vezes nós não sabemos avançar rumo a estados desejados porque nós nem ao menos nos conhecemos. Fica absolutamente impossível eu estabelecer um sonho que faça sentido para mim, sendo que eu não me conheço. Isso não tem fundamento. Então, na formação em autoliderança e autogestão, você vai aprender isso. Você vai aprender, em primeiro lugar, a construir futuros que façam sentido para você. Futuros da vida pessoal, profissional, sentimental, e que esses futuros façam sentido para você. Em segundo lugar, você vai trabalhar as suas crenças limitantes, vai se empoderar. Muitas pessoas estão paralisadas porque elas têm mitos, porque elas olham à sua volta e elas têm medo, por exemplo, do fracasso. As coisas ao nosso redor, elas simplesmente não podem nos paralisar, porque nós temos toda a habilidade para, de maneira consistente, construir o nosso sucesso. Mas para isso é necessário ferramentas. Se você não tem ferramentas, você realmente não vai conseguir ser consistente na conquista dos seus objetivos. E no meio dos processos você pode olhar à sua volta e encontrar respostas absurdas, como por quê? Por que as coisas não dão certo? É engraçado, né? Que muitas vezes essas crenças limitantes que nos paralisam, elas são absurdas. Ou seja, a pessoa tenta uma vez, tenta duas, e às vezes por um caminho inconsistente, o que não faz sentido para si, e depois uma tentativa ou duas ela paralisa. Entenda que tudo é possível àquele que constrói um plano consistente para tal. Se esse plano for consistente e você tiver controle sobre ele, focar e agir, você pode realizar qualquer coisa. Nesse momento, eu convido você a fazer a nossa formação. A nossa formação vai lhe dar tudo isso e muito mais. Ela vai lhe dar autoconhecimento, ela vai dar resultado, performance, vai ensinar você a gerir seus recursos, vai fazer com que você saia de uma situação de fracasso, de refém, vai fazer com que você realmente construa o que faz sentido para você de maneira muito consistente.